Boa noite, amados irmãos. A catequese de hoje vou mostrar um pouco dos livros que eu estudo para fazer essa catequese. Católico, conheça sua igreja, conheça sua doutrina, porque hoje estão vivendo um analfabetismo religioso muito grande. Pessoas que dizem católicos, mas não conhecem a sua igreja, não conhecem a sua doutrina. São apenas católicos de IBGE, católicos de estatística, que diz que o Brasil tem uma população de 60%, 70% de católicos, mas os praticantes, 35% a 40%, não são católicos praticantes. Por isso que nós ouvimos dizer muito hoje, a Igreja Católica está perdendo muitos fiéis, quando isso é uma mentira. A Igreja Católica nunca perdeu um fiel. Os infiéis é que deixa a Igreja Católica e vai viver uma fé diferente. A Igreja Católica nunca perdeu um fiel. O fiel verdadeiro permanece na Igreja Católica. Aquele que estuda, que tem o conhecimento da Bíblia, que tem o conhecimento da tradição, que tem o conhecimento do magistério, que estuda a vida dos santos, jamais ele vai apostatar da fé. Vai permanecer firme e forte na igreja. Esta é a instituição que já tem mais de 2000 anos. A igreja edificada por Cristo. Hoje eu vou mostrar um pouco dos meus livros que eu estudo, que é a base dos ensinamentos que a igreja ensina. Eu não faço interpretação pessoal, aqui não tem achismo, é aquilo que é a doutrina da igreja e que a igreja ensina. Então nós católicos temos três bases da nossa fé: Sagrada Tradição, Sagrada Escritura e o Sagrado Magistério. Também temos a história dos santos, os santos doutores, a patrística, que poucos não conhecem. Observamos que os mal católicos de hoje, que não conhecem a sua doutrina, estão imigrando para outras denominações. E os bons de lá estão vindo para cá, porque eles estudam, e quando conhecem as histórias dos santos, a patrística, não tem opção, volta para a Igreja de Cristo. Como o Dr. Scortihan, nos Estados Unidos, Paulo Leitão, lá do Rio Grande do Norte, Daniel Silveira, do Ceará, Eduardo Faria, aqui de Belo Horizonte, e outros e outros. Outros e outros que aprofundaram a conhecer a Igreja Católica e tornaram-se católicos. Porque muitos falam mal da Igreja Católica, mas não conhecem a Igreja Católica. Não conhecem a vida dos santos. E os de fora, né? Os que estão dentro, 50% não conhecem a sã doutrina. Então por isso que são fáceis de enganar, com falsas mentiras, enganadoras. Os católicos de hoje, a maioria não lê a palavra, não tem intimidade com a palavra de Deus, não conhece o magistério, não conhece a história dos santos, então são uma presa fácil na mão do inimigo para ser enganada. É isso que acontece nos dias de hoje. Precisamos conhecer a nossa igreja, precisamos estudar para ter uma fé sincera. E aqui eu vou mostrar os documentos, os livros que eu estudo e a base das catequeses que eu faço. Vou começar falando sobre a tradição, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, que é uma base para nós católicos, é um dos pilares. A base central, a Bíblia Sagrada. Essa é o manual do cristão, é a arma do cristão católico, cristão protestante. Temos também o primeiro catecismo escrito pelos apóstolos, que é a Didaquê. Primeiro catecismo escrito pelos apóstolos. Depois temos o catecismo de São Pio V
grande catecismo. Esse catecismo é para padre, para bispo, para diácono, para leigos se aprofundar na fé. Vejamos que ele é grosso, tem um grande volume. Esse é o segundo catecismo. O terceiro, nós temos o catecismo de São Pio X. Lindo demais esse catecismo, né? De perguntas e respostas de São Pio X. E temos também o Catecismo do Concílio Vaticano II, aprovado pelo São João Paulo II. Esse catecismo maravilhoso, é o que nós estudamos. E aqui tem os documentos, tem um pouco deles aqui, que é do documento do Concílio Vaticano II, a Lumen Gentium, documento maravilhoso sobre o Concílio Vaticano II. Tenho aqui também, irmãos, o Sacrosanto Concílio sobre a liturgia, sobre a Sagrada Liturgia, Sacrosanto Concílio. Tenho aqui também o documento Dei Verbo, também do Concílio Vaticano II. Tem um dos primeiros documentos aqui escrito pelo Papa Leão XIII, que é Rerum Novarum, escrito pelo São Leão XIII, Papa. É o primeiro documento, um dos primeiros documentos escritos pela doutrina social da Igreja. Aqui eu tenho o compêndio da doutrina social da Igreja, que é muito importante para nós católicos. Tenho também o Código de Direito Canônico. Esse código que foi aprovado pelo Papa São João Paulo II em 1983. É o código que rege toda a lei da Igreja, o que pode e o que não pode. Documento muito importante da nossa Igreja. E tenho também aqui, escrito pelo professor Felipe Aquino, esse livro aqui, História da Igreja, escrito pelo professor Felipe, que vai do século I até o século V. Então, toda a história da Igreja. São 3 volumes, esse é o primeiro volume. Esse aqui vai do século V até a Idade Média, que é o segundo volume sobre a história da Igreja. E tenho o terceiro volume de História da Igreja, que é a Idade Moderna e Contemporânea, escrito também pelo professor Felipe, no qual ele se baseou num escritor francês chamado Daniel Volpes. Escreveu 10 volumes sobre a história da Igreja, muito importante. Esse documento é muito importante para o nosso conhecimento, nosso aprofundamento na fé. Tenho aqui também outro documento, foi escrito pelo professor Felipe Aquino, para entender e celebrar a liturgia. Um dos grandes documentos da Igreja Católica, muito importante para entender essa base. Aqui também eu tenho esse documento aqui da CNBB, lançado há pouco tempo. É um documento maravilhoso, que é sinais e símbolos, gestos e palavras na liturgia, para compreender e viver a liturgia. Esse livro aqui, escrito pela CNBB, é um livro maravilhoso. E aqui, irmãos, também, escrito pelo professor Felipe Aquino, Os Ensinamentos dos Santos. Para quem não conhece, é um livro maravilhoso, muito bom mesmo de estudar. E aqui também os Padres Apostólicos, a Patrística. Aqui tem Clemente Romano, Inácio de Antioquia, Policarpo de Hermina, Carta de Barnabé, o Pastor de Herma, tem a Didaquê. Esse documento é muito importante. É um dos mais importantes da história da Igreja, porque aqui fala da Patrística, que é os ensinamentos dos santos, a vida dos santos, os grandes doutores da Igreja. E hoje são 36, 4 mulheres e 32 homens.
maravilhoso a história dos santos da igreja. Você começa a estudar a história do São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Santo Inácio de Loyola, Santo Inácio de Antioquia, São Cirilo, Santo Agostinho, São João da Cruz, São Dom Bosco, Santo Antônio, São Francisco de Assis, Santa Clara, Santa Teresa de Menino Jesus, Madre Teresa, Santa Dulce dos Pobres, Santo Antão, São Bento e outros santos, doutores da lei. Então, esses santos escreveram história maravilhosa. Se você tem uma fé morna, estuda a patrística, a história do santo. Mas vamos nos aprofundar na Sagrada Escritura, que também é a base de tudo. Oséias 4, versículo de 1 ao 6. Fala assim que meu povo se perde por falta de conhecimento. Que muitos católicos, infelizmente, não conhecem a Igreja Católica. Não conhecem a doutrina. E outros falam assim, quando eu era católico, eu bebia, eu fumava, me prostituía, eu vivia vida mundana. Agora fui para outra denominação, aceitei Jesus e agora estou salvo. É um mentiroso, nunca foi católico. Porque o verdadeiro católico nunca abandona sua fé, nunca chega a essa apostasia. O católico que lê a palavra de Deus, que tem intimidade com a palavra. O católico que conhece a tradição. O católico que estuda o catecismo. O católico que conhece a vida dos santos. O católico praticante que participa das missas todos os domingos, em festa de guarda, ele nunca vai abandonar sua fé. Aí diz assim, o padre não ensina a verdade. Isso é uma grande mentira que inventaram. Você não participa da missa? Como é que você fala que o padre não ensina a verdade? Eu desafio qualquer um católico de IBGE, alguns irmãos protestantes que querem conhecer a nossa doutrina, a nossa fé, participe das missas aos domingos, observe a primeira leitura, o salmo, a segunda leitura, o evangelho, a homilia que o padre faz, e depois me diga se o padre ensina a verdade ou não. O padre ensina a verdade. Você, católico, é preguiçoso, não participa das missas, não conhece a sua doutrina, então você vê a apostatar da fé, foi ver uma outra coisa por aí. Precisamos conhecer essa doutrina. O católico praticante é aquele que tem intimidade com a palavra, é aquele que conhece o catecismo, é aquele que estuda a tradição, conhece a história dos santos, que vive uma vida de oração. O católico que não ora, o cristão católico já é como um animal. A diferença é que pensa, que é racional, e o animal é irracional. Não é igualzinho um animal. Então, chamada a viver uma vida de oração, uma vida de santidade. Precisamos tomar decisão e uma mudança de vida, uma metanoia. Precisamos viver um PHN todos os dias. Por hoje não vou mais pecar. É decisão. Precisamos decidir por Cristo, ser seguidor de Cristo. Católico não lê horóscopo. Católico lê a Bíblia. Católico não tem signo. Católico segue Jesus. Isso é coisa que vem do paganismo. Católico não acredita em superstição, nem magia. Católico não adora imagem. Católico não adora santo. Católico adora Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É um amor de latria. A Santíssima Trindade. Aos santos nós veneramos e rendemos um culto de respeito. Por isso que o católico tem que conhecer a sua igreja. Tem que conhecer a fé que professa. Outra mentira que aparece por aí, dizer que a igreja é santa e pecadora. É uma grande mentira. A igreja é santa. Cristo é a cabeça e o corpo da igreja. E nós somos os membros. Então a igreja é santa. Pecador é quem fala uma coisa dessa. Até quando professamos nossa fé, todos os domingos na missa, dizemos: creio na igreja una, santa, católica e apostólica. Não existe igreja santa e pecadora. A igreja é santa, sem mácula, sem rúgula, porque Jesus santificou, derramando seu sangue para nos lavar de todo pecado. Então, para hoje é isso. Demorei a gravar esse vídeo porque